A palavra de Deus, ela nos ensina tudo o que nós precisamos saber, tudo que a nossa vida neste mundo necessita, ela tem a nos ensinar. Só que o que nós estamos vendo é como Neemias lidou com situações difíceis. Infelizmente, as pessoas querem resolver problemas complexos com soluções fáceis, e quase nunca é assim. Como é que você poderia identificar um líder que seja autêntico, que seja verdadeiro, para um líder falso? E eu vou além, como é que você pode identificar um discípulo de Cristo, que seja verdadeiro, que seja seguidor dele de forma fiel, para um que está apenas sendo uma farsa? Como é que você pode identificar se você é de fato um seguidor dele ou não? Já imaginou? Você tendo a surpresa que muitos terão diante dele no último dia. Mas, Senhor, como assim apartar-se de ti? Nós fizemos muitos milagres. Nós profetizamos, nós expulsamos demônios em teu nome. Como assim apartar-se de ti? E o Senhor dirá: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, já imaginou? Porque ali o Senhor está dizendo que muitos vão se surpreender. E como você pode saber se de fato não está encaixado nessa situação? Você poderia dizer que seu comportamento é de um fiel em Cristo? Você poderia identificar qual a diferença de um líder falso para um líder de verdade? Qual é a diferença de um líder falso para um líder de verdade? Neemias aqui, ele está trazendo uma situação que trata desse aspecto. O título do sermão de hoje é O Posto Maior servindo ao menor. Neemias capítulo 5, do versículo 14 ao 19, diz: também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiam o povo, e lhes tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparados aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Agora você começa a observar aqui que antes de Neemias, os menores serviam aos maiores.
Antes de Neemias havia uma opressão dos governadores sobre o povo simples. Agora não. Agora, no governo de Neemias, ele diz que tanto ele como os seus moços não oprimiam os pequenos, mas aqueles governadores anteriores e os moços deles oprimiam o povo simples. Bem, aqui está a distinção entre um líder de verdade e falsos líderes. Discípulos de verdade e falsos discípulos. Eu quero fazer um paralelo com o que Cristo falou a respeito de falsos líderes. E Cristo foi muito duro em seu discurso, porque problemas graves devem ser tratados de forma dura. O texto que nós estamos lendo é esse. E vamos meditar do 14 ao 15 apenas. Depois, em outra ocasião, trataremos do seguinte, que diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhes tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Olha o que move um líder de verdade. Olha o que move moços de verdade, discípulos de verdade. Vejamos então o que Cristo fala. Porque um líder de verdade ou discípulos de verdade, eles quebram tradições de regalias opressoras. Eles vieram para isso, para romper com tradições. Agora, é interessante que as pessoas pensam que Jesus Cristo, ele veio para a terra simplesmente para curar pessoas, para fazer o bem, para ser reconhecido pelo povo, quando na verdade foi o contrário. Foi que fez com que as pessoas chegassem ao ponto de crucificar o nosso Senhor, senão o fato dele quebrar a tradição dessas pessoas, dele romper com todo aquele estigma, com todo aquele costume de opressão aos fracos. Foi isso que fez as pessoas odiarem a Cristo. O discurso de Cristo, a postura de Cristo, o levou à morte. E agora, os líderes, os discípulos, não querem sofrer, querem começar uma obra que não dê nada errado. Porque se der uma coisa errada, acabou, não ponho mais a mão nessa obra. Foi assim com o nosso Senhor. O que aconteceria conosco se Ele fizesse o mesmo? Quer saber? Por mais que eu pregue, mais me perseguem. Vou acabar com isso agora, vou voltar para o Pai. Imagina. Mas não, ele seguiu até o fim. Por quê? Porque ele veio servir o maior, o Rei da Glória, o dono dos céus, da terra, do universo, do mundo visível, do mundo invisível. Ele desceu, literalmente desceu. Ele se esvaziou de sua majestade, de sua glória, assumindo uma forma humana, e veio servir.
lavar os pés de pecadores e dizer que o maior deve servir ao menor. Mas eu quero tratar primeiramente dos falsos líderes. Na próxima semana nós trataremos dos líderes fiéis. E veja o que o Senhor diz no seu discurso. Ele mostra claramente que os verdadeiros líderes, os falsos líderes, são distintos dos verdadeiros líderes por uma razão. E às vezes não é nem a pregação. Às vezes eles são até fiéis nas pregações. Eles falam a verdade, mas muitos vivem a mentira. E assim também são muitos discípulos, são muitos crentes que vivem pregando a verdade, palavras maravilhosas saindo de suas bocas, instruções esplêndidas, mas que está servindo para os que ouvem, não está servindo para eles próprios, porque eles vivem uma mentira. E observe o que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 1 e 2. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E assim são os falsos cristãos, os falsos líderes. Pregam muito bem. Tem alguns que pregam engano, é mais fácil de identificar. Mas tem outros que pregam a verdade, mas não vivem a verdade. Não se preocupam em viver aquilo que ensinam. E o Senhor diz: olha, vocês podem até fazer o que eles mandam. Façam, porque eles estão pregando a verdade, então vocês têm obrigação. Ah, mas ele não faz. Você faça, a obrigação é sua. Mas não imitem eles, porque dizem e não fazem. E o que mais traz consigo os falsos que estão no meio da igreja? Eles são opressores. É assim que vocês os identificam. Observe o que Jesus diz: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A cobrança é dura de um líder falso ou de cristãos falsos. É dura, é pesada, é muito complicado dos fiéis do Senhor carregar a cobrança deles. Mas o que eles fazem? Eles saltam fora e tratam o rebanho como se o rebanho tivesse obrigações que eles não têm, obrigações que são duras e pesadas de se executar, mas eles estão ali no seu gabinetezinho pastoral, no seu ar-condicionado, vivendo do bem, do bom e do melhor, enquanto as ovelhas estão sendo mandadas a executar, a fazer, a cumprir, e eles nem com o dedo têm interesse de ajudar. Eis mais um aspecto de um líder ou de cristãos falsos. Eles também são exibidos. Veja como são os líderes aí fora, identifique quem são os verdadeiros, quem são os falsos. Olhe para os cristãos, vejam quem são os verdadeiros, quem são os falsos. Se olhem no espelho e veja se você é verdadeiro ou se você é falso. Você gosta de se exibir? Você gosta de ser aplaudido?
gosta de ser reconhecido. E quando vem uma crítica, como é que você reage? Você pondera na crítica ou você reage contra ela, sem parar para pensar nem se tem sentido ou não? Você gosta de aparecer, você gosta de estar no centro e que todos olhem para você? É possível que você seja um cristão falso ou um líder falso. Observe o que Jesus Cristo continua dizendo: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. É isso que eles querem, ser vistos. Então eles não se satisfazem em fazer uma obra boa e ninguém viu. O povo precisa saber o que eu ando fazendo. É assim que são. Pois alargam os seus falactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, as suas leituras que eles carregavam nas suas frontes eram cada vez maiores. Eles alongavam as suas franjas para que parecessem cada vez superiores. Os primeiros lugares nos banquetes é com eles mesmos. Sentem mal quando estão sentados entre os simples. Só querem, se for, entre aqueles que o mundo considera grandes. As saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Mestre, reverendo, meu guia. É isso que corre atrás aqueles que são falsos. Eles se sentem bem quando são exaltados e se exibem para alcançarem ou conquistarem essa exaltação. Eles são opositores a Cristo. Veja quem você é. Não sou opositor a Cristo. Eu estou aqui ouvindo a palavra dele. De jeito nenhum eu sou opositor a Cristo. Que eu aceito a pregação. Será? Me diga uma coisa. Quantas pessoas estão ouvindo o Evangelho através de você? Se você não fala, eles não ouvem. Se eles não ouvem de Cristo, você é uma pedra de tropeço para ele, que necessita ouvir de Cristo. Opositores não são só aqueles que impedem a pregação, mas aqueles também que poderiam pregar e não fazem. Observe o que o Senhor diz, e aqui iniciam os ais. O ai aqui é uma imprecação. O ai aqui é uma maldição. No Apocalipse você vê lá uma sequência de 3 ais. Aqui você vê uma sequência de 8 ais, de 8 maldições vindas da própria boca do nosso Senhor. São 8 ais. Anteriormente ele tinha lançado sobre o povo 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós. E aqui ele vem para os falsos cristãos, trazendo 8 ais, 8 imprecações, 8 maldições. E ele começa dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que eles pudessem fazer para interromper essas pessoas de se chegarem a Cristo, eles faziam. E o Senhor diz: ai de vocês, porque vocês nem querem o Messias verdadeiro, vocês nem me querem e nem deixam aqueles que estão se achegando quererem.
ai de vós. E aí, como é você? Você anda fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade de se chegar a Cristo? Dos seus lábios saem oportunidades para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo, porque senão você é um opositor a Cristo. E a situação dos opositores é terrível. São exploradores. Os falsos cristãos, os falsos líderes, eles gostam de explorar, porque Cristo aqui continua e diz no versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Vocês exploram aquelas pessoas simples, porque vocês têm uma coisa que elas amam e não têm: o conhecimento, as palavras certas. Então vocês alongam vossas orações, vocês falam bonito, vocês demoram falando para justificar e dizer: está vendo? Sofri tanto aqui, cadê o meu comer? Onde está o meu banquete? E exploram as pessoas simples. E você reflita como tem sido você. As pessoas têm o que de sua parte? E elas têm de sua parte o que estão recebendo a troco de quê? É necessário que se reflita. São dedicados a si mesmos. Sim, o Deus deles é o próprio ventre. Só pensam em si. Se o desagradam, se revoltam. Se o agradam, estão bem. Observe o que Cristo diz no versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, e, uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles não estão interessados em fazerem discípulos para Cristo, para o reino. Os falsos líderes e os falsos discípulos estão interessados em fazerem discípulos para eles mesmos. A dedicação deles de rodear o mar e a terra é para adquirir seguidores para si mesmo. Quanto mais seguidores tiverem, mais pessoas servindo terão. E como você é? Você é dedicado ao próximo por amor a ele, para o bem dele? Ou você quer simplesmente que aquela pessoa seja tua admiradora, que queira fazer tudo por você e que fale bem de você por aí? É isso que motiva? Porque se for, você é um falso discípulo ou um falso líder. São materialistas. Jesus Cristo não deixa escapar nada e tudo vai mostrando. Observe do 16 ao 22: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso nada é. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Entenderam? Por quê? Porque o santuário tem menos valor monetário do que o ouro do santuário. Então observe que eles estão inclinados ao valor material. E Jesus Cristo responde para eles dizendo assim: insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? É o que é santo ou o que é material, que tem mais valor? Cegos. E dizeis: quem jurar pelo altar, isso nada é.
Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Aqui, mais uma vez, o interesse no valor monetário. E Jesus diz: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Eles não se preocupam em santidade, eles estão interessados apenas no que redunde em lucro financeiro. É o olho grande no que é material. Se faltar santidade, eu posso viver bem. Agora que não falte dinheiro, aí não. Aí eu perco a minha paz. É assim que são os falsos discípulos, os falsos líderes. E ele continua dizendo: portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ou seja, tudo redunda no final em Deus. O seu juramento está indo para Deus. Cuidado com ele. E seus valores materiais pode ser tua perdição. Agora, por isso, eles não conseguem discernir o valor, porque eles são cegos para os valores maiores que se escondem em Deus e que é revelado ao seu povo. Eles cegam para os maiores valores e eles conseguem enxergar valores mínimos que são até insignificantes para o nosso Deus, mas eles conseguem enxergar. Foi o que Jesus Cristo disse quando falou assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo do endro, da hortelã, o dízimo de suas posses. Deveis fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Vocês coam um mosquito para não engolir, só que um camelo já entrou na boca de vocês. Vocês não percebem o que é de maior valor, vocês não enxergam o que é grande de fato, mas estão atentos coisas mínimas. O templo, precisamos organizar o templo, precisamos ornamentar, vamos ajeitar, vamos deixar tudo bonito aqui. Façam essas coisas, são mínimas, mas façam. Agora, não omitam o que é de maior valor. Não deem uma de cego para o que tem maior valor: a misericórdia, a fé e a justiça. Não. Pessoas lá precisam disso, pessoas aqui precisam disso. Misericórdia, fé e justiça. Façam as duas coisas e conheçam o valor de cada uma. E ele continua mostrando que são de fato uma farsa. Enganam muita gente, viu? Enganam muita gente. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem entrar no interior da outra. As pessoas não conseguem saber o que tem dentro da outra. E aí eles conseguem enganar muita gente, mas não enganam a Cristo, não enganam ao Senhor. Os falsos, eles são conhecidos, ou o Senhor não os reconhece como sendo seus. Observe o que o Senhor Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Só tem o que não presta por dentro. Mas você olha, deixa isso aqui bem, tem um cisco, limpa. Nós precisamos de limpeza, e por dentro cheios de rapina e intemperança. E ele continua: fariseu cego,
limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior seja limpo. E que adianta o copo estar por fora tão limpo, e você olha, brilha, e quando você vê dentro, está podre, cheio de sujeira, adiantou de quê? E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Já visitaram o cemitério? Lembram como é? Alguns túmulos custam mais que uma casa. E você vê, é mármore para todo lado, é estátua, ornamentos, flores, muito belo. Agora vá lá dentro, vê o que tem. É o que Jesus Cristo disse desses líderes, ou destes falsos cristãos, ou falsos seguidores de Yahvé. O Senhor diz: olha, por dentro vocês só têm podridão, imundícias, ossos podres, mas por fora se mostram belos, são muito bonitos por fora. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. São uma farsa, e é preciso identificar. Mais importante do que identificar quem é o pregador verdadeiro ou falso, quem é o pastor verdadeiro ou falso, quem é o cristão verdadeiro ou falso, mais importante que isso é você olhar para dentro de si e dizer: será que eu não sou igual? Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não quero ser assim. São presos às tradições, eles não estão abertos a questionamentos. Se eles têm um costume, eles não abrem mão de tais. O Senhor diz, do 29 ao 36, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasse entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então observe como são os falsos líderes. Eles são opositores a Cristo. Eles perseguem aqueles que Cristo enviou. Eles querem trazer algum dano àqueles a quem Cristo enviou. Só que quando eles olham para trás, eles dizem: nossos pais matavam quem Deus enviava. Vamos aqui ornamentar o túmulo desses profetas como prova de que nós não faríamos o mesmo que eles. E Cristo disse: olha, hipócritas, se vocês não me aceitam, se vocês não me reconhecem, vocês continuarão matando. E a prova disso é que vocês se consideram filhos daqueles que mataram os profetas. E essas pessoas têm no seu DNA espiritual a gana por perseguirem os justos, a quem Deus envia para fazer a obra dele
nesta terra. E eu quero terminar lembrando aos irmãos cada aspecto de um líder falso, de um cristão falso. Eles até falam a verdade, mas vivem a mentira. E pense como é a sua vida. Você fala a verdade sobre Cristo, isso para você não é suficiente. Pode até ser suficiente para o teu ouvinte, mas para você não é. Você precisa também viver esta verdade que você ensina. Você é um opressor, você se aproveita das pessoas, você faz o bem para ter lucro em cima daquilo que você está fazendo pelo Evangelho. Pense nisso. Você é exibido, você gosta de aplausos, de holofotes, dos primeiros lugares. Cuidado com isso, porque se você tem uma sede por essas coisas, isso é muito grave. Você se irrita quando um irmão é elogiado e você que fez mais que ele é escanteado, te frustra. Cuidado, porque você é um exibido, você gosta de holofotes. Isso é uma marca de um falso líder. Você é opositor a Cristo. Você incentiva as pessoas a evangelizarem, a falarem de Cristo, a fazerem Cristo conhecido aí fora. É um bom passo, mas não é tudo. Você mesmo sai e prega sobre Cristo, anuncia sobre o Senhor, então você não é um opositor. Mas se você se cala, se você se omite, se você não anda para levar a Cristo às outras pessoas, você está sendo opositor. Então eles são exploradores, eles colocam jugo pesado, são opressores e são exploradores. Eles tiram o máximo que pode das pessoas, levando para elas o que elas não têm. As pessoas são carentes do Evangelho, as pessoas são carentes da verdade. E quando um eleito de Deus ouve a verdade, uma ovelha de Cristo ouve a voz dele, elas se deleitam de tal forma que são facilmente enganadas, no sentido de serem exploradas. Elas são capazes de dar tudo, de tão maravilhadas que elas estão com aquelas palavras. Mas o que você tira das pessoas quando você prega? São dedicadas a si mesmos. Assim são as falsas ovelhas, os falsos líderes, dedicados a si mesmos. Fazem de tudo para terem discípulos e nunca para fazerem para Cristo discípulos. São materialistas, só se satisfazem quando a sua vida financeira está bem. Quando está mal, se zangam, acham que Deus é igual a eles. Eles ficam vivendo de uma forma que pensam que Deus aprova o que eles fazem. São verdadeiramente uma farsa e são presos às suas tradições. Pois bem, meus irmãos, vamos responder a mensagem clamando a Deus que Ele nos dê graça para que a gente viva aquilo que de fato Cristo nos ordenou e não aquilo que as pessoas querem que você viva, não aquilo que o teu próprio coração quer que você viva, mas o que Cristo quer que nós vivamos.